Bom dia, sou Fábio Venturelli, professor aqui na Universidade Federal de Goiás, no curso de Engenharia Florestal, e sou responsável pelo esse curso online de inventário florestal. Já fiz esse curso presencial várias vezes, é uma demanda muito grande para inventários florestais no Brasil inteiro, então é uma forma da gente contribuir com a melhoria da qualidade dos relatórios que são produzidos para os processos de licenciamento ambiental, principalmente, né, que é a principal demanda. Então, a gente tem capacitado aqui presencialmente várias prefeituras, analistas, técnicos e inventários florestais, mesmo profissionais que não são da engenharia florestal, que executam inventários florestais, engenheiros agrônomos, biólogos, que precisam de uma complementação na formação, buscam esse curso, né? Então, e dentro desse curso, vocês viram lá, tem várias possibilidades de analisar os dados. Uma questão que é recorrente no curso é considerar a análise da amostragem de maneira estratificada, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é isso. A gente tinha uma aula anteriormente sobre amostragem estratificada, mas eu resolvi excluí-la e tentar fazer uma outra um pouco mais moderna, mais simplificada, porque a amostragem estratificada tem mais uma questão matemática envolvida, que a gente pode aprofundar, mas às vezes confunde mais do que ajuda. Então, eu tentei fazer uma aula aqui bastante direta para a gente entender o que seria essa estratificação. A estratificação ocorre ocorre porque a população que está sendo estudada, geralmente ela é heterogênea, porque se não tiver heterogeneidade, não precisa fazer estratificação. Então, geralmente a gente faz inventários em florestas nativas, que a gente se depara com 2, 3 fitofisionomias, né, formas de vegetação diferentes. E que, claro, isso vai dar resultados diferentes, resultados muito discrepantes. Então, isso leva a uma variância alta, um erro alto, e a gente não consegue fazer boas estimativas do volume, do número de árvores. Então, a partir disso, a gente tem a estratégia de estratificar a população. A estratificação pode ser feita por fitofisionomia, por idade. Em florestas plantadas é muito comum fazer por idade, por material genético ou por sítio. E nas florestas nativas, o mais comum é em relação a fitofisionomias. Então, a gente tem aqui claramente uma figura que mostra aqui para a gente uma área um pouco mais aberta, né? Isso aqui é uma fotografia aérea. Não sei, acho que é uma fotografia aérea, não chega a ser uma imagem de satélite. Não estou lembrado. Não estou conseguindo identificar isso. Mas a gente tem uma área mais rala, que seria um cerrado ralo, aqui até mesmo um cerrado típico, né? Cerrado em sentido restrito, e aqui uma área de floresta abaixo. Ou seja, se a gente fizer uma análise aleatória simples, uma amostragem aleatória simples nessa área, considerando unidades amostrais em ambos os locais, a variância vai ser muito alta, como vocês conseguem observar lá pela análise, pela aula de amostragem aleatória simples. Se a gente considerasse como uma única população. Quando a gente identifica que tem duas subpopulações homogêneas dentro delas, né? Ou seja, a floresta é homogênea e o cerrado é homogêneo. Agora, entre elas há uma heterogeneidade. Então, quando a gente tem uma população heterogênea, a gente pode dividi-la em subpopulações homogêneas, pode ser 2, 3, 4, tantas forem, a gente considera estratos, né? E cada estrato é homogêneo entre si. Nesse caso aqui são 2 estratos, e a análise é feita em conjunto, uma análise conjunta, mas considerando as duas situações. Então, a estratificação nada mais é do que dividir uma população heterogênea em subpopulações homogêneas, de maneira a dividir essa variabilidade total em variância entre e dentro de estratos. Então, a gente vai ter a variância entre estratos e a variância dentro dos estratos. Dentro dos estratos, a gente vai fazer as estimativas dentro do estrato. Entre estratos, a gente vai verificar a diferença entre elas para poder aumentar a confiabilidade das análises dentro de cada estrato. E depois fazer estimativas para o conjunto, para a floresta toda, para a área toda, considerando essa heterogeneidade populacional. Então, assim, eu já até expliquei um pouco sobre isso, porque estratificar, né? A gente estratifica para diminuir a variabilidade, ou seja, quanto maior a variabilidade de uma população, maior a intensidade amostral necessária para representá-la. A gente vê pela
aula de análise à amostragem aleatória simples, para a gente conseguir suficiência amostral, representatividade amostral, um determinado nível de confiança, um determinado erro máximo permitido, a gente precisa aumentar a intensidade amostral à medida que a variância entre elas é alta. Então, quanto maior a variância, maior a intensidade amostral. Quando a gente faz a estratificação, a gente pega essa variância toda e divide ela em duas variâncias, uma variância para cada extrato. Então, a gente, numa mesma área, com a mesma variância, com a alta variância, se nós dividirmos em subpopulações, a gente consegue duas variâncias pequenas dentro de cada população. Ou seja, a intensidade amostral diminui. E isso representa o quê? De intensidade amostral menor, representa economia de gastos, de riscos, tempo, ou seja, então fica um inventário mais eficiente, otimiza o trabalho. Se, em vez de lançarmos 70 parcelas, unidades amostrais, podemos lançar 20, 30, metade, muitas vezes menos da metade. Então é uma estratégia bastante eficiente para realização de inventários florestais, tanto para cálculos quanto para trabalho de campo. A estratificação, o que ela faz? Ela reduz a variabilidade entre as unidades amostrais, o que permite obter estimativas mais precisas da média a uma intensidade amostral menor. Ou seja, então é isso aí que eu acabei de falar, né? Diminui os custos, o tempo, os riscos e também menor chance de erro. Quanto mais tempo você ficar medindo árvores, quanto mais árvores você tiver para medir, às vezes é maior quantidade de erro, ou até mesmo processamento de dados, essas coisas, né? Muita chance de erro. O pré-requisito, então, a gente só pode estratificar populações heterogêneas. E a heterogeneidade pode vir pela topografia, pode ser áreas de encosta ou de vale, pode ser pela tipologia florestal, como foi o exemplo daquela figura, por fisionomias, né? Floresta, cerrado. Eu uso muitos exemplos daqui da nossa região, porque a gente está no bioma cerrado, né? Goiânia, o FG está localizado aqui no bioma cerrado, então é mais fácil para a gente visualizar, mas isso pode ser aplicado em qualquer região do planeta, né? Tem tipologias florestais diferentes que a gente consegue identificar, adota-se estratificação, separa-se em subpopulações homogêneas, né? A altura do dossel é interessante, não consigo voltar aqui, mas a altura do dossel, idade, tipo de sítio, material genético, tudo isso pode ser levado em consideração na estratificação. O que é mais comum para florestas nativas é fitofisionomias. Para florestas plantadas, sítio, idade e material genético. Então, como é que é o procedimento? Como é que acontece a amostragem estratificada? A gente delimita o universo amostral, ou seja, a nossa floresta, a nossa área de estudo, área de interesse. Delimita os diferentes estratos, isso pode ser feito antes, por uma análise exploratória do ambiente, ou pode ser feito depois. Muitas vezes nós vamos ao campo, verifica-se que uma área de cerrado, um cerradão com uma floresta estacional. Então, às vezes o limite, por uma imagem de satélite, não é muito fácil de ser verificado, mas quando a gente entra na floresta, conhecendo a floresta por dentro, a gente verifica que a composição florística é diferente, os diâmetros são diferentes, ou seja, vai dar um volume diferente. Então, quando a gente compreende isso, visualiza essas diferenças, a gente também pode estratificar depois com os dados. Pode ser feito isso perfeitamente, a estratificação a posteriori. O ideal é ser feito antes, porque a gente já faz o lançamento das unidades amostrais, já faz o planejamento da distribuição das unidades amostrais de maneira prévia, né? E o procedimento de análise pode ser feito uma análise aleatória simples em cada uma dos estratos, amostragens independentes, faz-se uma análise como está definido lá na aula de amostragem aleatória simples. Faz para o extrato 1, faz para o extrato 2, para o extrato 3, para qual for, e apresenta os relatórios independentes. Só pode ser feita uma análise conjunta, que é o que a gente vai fazer aqui. Quando eu coloco a amostragem aleatória simples, muitas vezes é a distribuição aleatória, né, das unidades amostrais. Mas a gente vê, que é muito comum e até mesmo recomendado, é fazer uma distribuição sistemática, de forma que a gente possa cobrir todo o universo amostral, né? Então, se a gente tem, quando a gente tem uma distribuição aleatória, o ideal para a questão estatística, para a aplicação da teoria estatística, por conta dos graus de liberdade,
Mas pode acontecer de ocorrer uma concentração de pontos, unidades amostrais em algum determinado local do universo amostral e outros podem ficar sem cobertura, ou sem unidades amostrais para representar aquele local. Então, assim, às vezes, como é do processo, a gente assume que tudo está dentro da amostra. Mas, com a distribuição sistemática, a gente consegue garantir toda essa distribuição das unidades amostrais por toda a área, né? Aí tem implicações, porque a gente precisa correr toda a área, andar por toda a área para poder visitar todas as unidades amostrais onde vão ser mensuradas as árvores, né? Depois, o que a gente faz? A gente, com os dados do dendrométrio, né, diâmetro, altura das árvores, especialmente isso, né, se for espessura de casca, alguma outra coisa que a gente tiver também medido, mas a gente usa o quê? Principalmente diâmetros, né, para calcular a área basal e volume. Os principais variáveis de interesse nesses processos é volume e número de árvores. Ou é por número de plantas, densidade arbórea, ou é por volume, né? O volume de madeira, aí com o volume de madeira a gente pode ter biomassa, depois pode conseguir o carbono, tudo isso, né? Então a gente faz as médias e as variâncias para cada extrato, isso considerando a análise estratificada. Dividir os estratos, 2 estratos, a gente vai ter uma média para o extrato 1, média para o extrato 2, ou seja, número de árvores do extrato 1, número de árvores do extrato 2, variância também, do extrato 1, extrato 2. Depois a gente calcula as médias ponderadas, as médias e as variâncias. É ponderada pela área de cada extrato. Então, se o extrato 1 representa 90% da área, a gente pega aquela média e multiplica por 90%, por 0,9. E se o extrato 2 representa 10%, a média do número de árvores do extrato 2 vezes 10%. Ou seja, então a gente vai fazer uma ponderação das médias e das variâncias de acordo com a área de cada extrato. Se o extrato 1 representa 60%, a média e a variância fica multiplicada por 60%. Se o extrato 2 representa 30%, e a média e a variância multiplicada por 30%. Se tiver um outro extrato 3 que represente 10%, para fechar 100%, as médias e as variâncias ficam multiplicadas por 10%. Soma-se tudo isso, a gente tem a média e a variância estratificada, que nada mais é do que uma média ponderada. Ou seja, a gente tem no inventário florestal a aplicação da teoria estatística. Então, em muitos termos, a gente só chama de outras formas, né? A gente dá outros nomes. Média e variância estratificada. Média e variância ponderada. Ponderada pelo quê? Pela área de cada extrato. Só isso. Por isso que é a estratificação. Depois a gente pode calcular a intensidade amostral de cada extrato, verificar se as nossas unidades amostrais efetivamente representam aquele extrato, representam estatisticamente, né? Se a representação estatística é significativa. A gente faz isso, é o cálculo da intensidade amostral, aquele N da aula de amostragem aleatória simples, e calcula os erros amostrais, intervalo de confiança, segundo os mesmos princípios aí da amostragem aleatória simples. A gente vai ter por extrato e para o total, considerando a estratificação. Então não tem dificuldade nenhuma em relação a isso. Eu vou precisar dividir essa aula também em alguns tempos, né? Porque se eu for transformar em vídeo, eu não consigo. O vídeo fica muito pesado para subir para a plataforma. Eu tenho que dividir. Eu estou vendo aqui que deu 2 minutos. Acho que com 10 minutos eu paro. Vamos ver. E aí eu continuo numa segunda sequência. Ou então eu posso tentar tocar direto e não disponibilizar como vídeo. Eu acho que eu vou disponibilizar com a apresentação narrada, né? Acho que fica mais tranquilo o arquivo. Pensei nisso aí agora. Acho que eu vou tentar fazer isso. Estou só fazendo essa explicação. Em relação à estratificação, pode ser feita a posterior ou pós-estratificação, como já até expliquei, não preciso ficar perdendo tempo com isso de novo, já foi explicado. E a gente precisa de algumas... quando a gente bate o olho nesse quadro, muitas vezes eu coloco em sala de aula, o pessoal dá uma assustada, mas esse quadro é muito simples, ele é muito explicativo de tudo que a gente precisa definir quando a gente tem uma amostragem estratificada. Primeiro é o número de estratos. São 2, então L é igual a 2. São 3, L é igual a 3. Só o primeiro. Primeira coisa, tem estratos? Se não tem, esquece. A amostragem aleatória simples. Pronto, acabou. Se tem 2 estratos, vamos lá. 2 estratos. Vamos raciocinar então com 2 estratos. N maiúsculo H, número potencial de unidades amostrais no extrato H. Ou seja, extrato 1 no extrato 2. Ou seja, é o tamanho do extrato 1, tamanho do extrato 2. O N é a população, é o extrato 1
mais o extrato 2, o N do extrato 1, N maiúsculo, e o N do extrato 2, certo? Então, vai lá, somatório de H, né, que é o extrato, indo de 1 até o L é o máximo, que a gente definiu 2, hipoteticamente, NH1 e NH2. Então, se cabem 50 unidades amostrais no extrato 1, é o tamanho da população. Se cabem 200 no extrato 2, é o tamanho. Então, vai ser 200 mais 50, 250, teoricamente, seria isso. Depois, o N minúsculo representa as nossas unidades amostrais. Quantas unidades vamos ter no extrato 1? Quantas unidades vamos ter no extrato 2? Tem, né? São lançadas. E aí, então, o tamanho da nossa amostra, que é o somatório disso aí. Bastante simples, não tem dificuldade nenhuma em relação a isso. Agora, isso aqui é importante, ó, na estratificação, esse W maiúsculo H, que ele representa a proporção de cada extrato na população. É aquele fator de ponderação, ou seja, o extrato representa quanto na população. Pode ser feito por número de unidades amostrais, ou seja, quantas unidades amostrais cabem no extrato 1 em relação ao total, ou por área, qual o tamanho da área do extrato 1 em relação à área do extrato total da floresta. Então, se a fazenda tem lá 300 hectares, o extrato 1 são 100 hectares, então a proporção W1, para o H1 aqui, do extrato 1, o W1 vai ser 100 sobre 300, 1/3. O extrato 2, 2 sobre 300, 200 sobre 300, 2/3. Né? Então, é 33% no extrato 1, 66% no extrato 2. Fechou, né? 33,33, 66 até fechado, 99,99, certo? Então, exatamente isso. Isso aqui a gente vai aplicar em tudo, praticamente todas as formas, na média e na variância, para calcular a média e a variância estratificada. Não sei o que aconteceu, o tempo total e o tempo do slide. Mudou um pouco aqui o Excel, essas gravações, então tem muita coisa nova aqui que eu estou me familiarizando. O W minúsculo, H, vai ser o quê? O tamanho da amostra de cada extrato em relação à amostra total. Se nós lançarmos 10 unidades amostrais, 9 no extrato 1 vai ser, e 1 no extrato 2, vai ser 9 sobre 10. 90% no extrato 1, 10% no extrato 2. Agora, olha só, uma unidade amostral não dá para fazer nada. E a gente precisa de médias e variância. Então, precisa de pelo menos duas. O que é a variância? Cada valor menos a média. Se a gente não tem média, não tem como fazer. Né? Cada valor menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Então, se o n é 1, divide por 0. Não dá. A variância é 0. Lógico, só tem uma unidade, não tem variabilidade. Então, a gente precisa de pelo menos 2. Agora, também uma amostragem com 2 unidades amostrais é muito pouco, muito baixo. Se a área for pequena, é um censo, né? Ou então é um extrato só. Tem como fazer estratificação em áreas pequenas, né? Acho que é um pré-requisito também, áreas grandes, para poder buscar a variabilidade, né? Se a área é pequena, é censo, ou então um extrato só, ou tem que se representar, cada extrato tem que ser bem representado, com um número mínimo de unidades amostrais, que depende muito da variabilidade. A gente vai conseguir calcular esse N ótimo aqui também para cada extrato. A área do extrato, a H, área total, somatório de todas as áreas. Essa aqui é a fração de amostragem, ou seja, quantos por cento está sendo amostrado no extrato 1, quantos por cento está sendo amostrado no total. Ou seja, vamos supor, está sendo amostrado 5 unidades amostrais, um total de 100 possíveis no extrato 1. Então, é 5%. No extrato 2, pode ser 10 em 200. Vai dar a mesma coisa, né? 5%, certo? Ou seja, o número é diferente, mas a fração é a mesma. E x1 é a variável de interesse. É volume, vai ser média do volume. É densidade arbórea, média do número de árvores, variância do número de árvores. Então, está aqui, do número de extratos até a variável de interesse. Definido tudo isso aqui. É bastante simples, não tem dificuldade nenhuma para a gente aplicar isso aí. Definiu isso? Uma dica. Coloca aqui na frente, ó, coloca isso aqui lá no Excel, L2, NH, NH1, NH2, N maiúsculo, NH minúsculo, N minúsculo 1, N minúsculo 2, N. Aí coloca tudo isso, identifica isso. A gente tem uma planilha no curso que é um exemplo de amostragem estratificada. E tem tudo isso lá definido nesse exemplo. Eu vou mostrar esse exemplo aqui ao final dessa aula gravada, certo? Olha só, aqui são as fórmulas para as estimativas. Média por extrato. Média por extrato, a média X, H representa o extrato, então se for X1, é o extrato 1. X2, extrato 2, vai ter uma média por extrato 1,
uma média para o extrato 2. Então, está aqui, somatório de I, indo de 1 até o N, lá, na quantidade de parcelas do extrato, para a variável de interesse, ou seja, é volume da parcela 1, da parcela 2, da parcela 3, tudo dentro do extrato 1. Soma tudo, são quantas parcelas? 10? Divide por 10, vai ter o volume médio por extrato. O extrato 1, o extrato 2, o extrato 3, certo? Depois, o que a gente tem? Uma média estratificada. A média estratificada, lembra que eu falei que o WH era importante? Porque olha como é que ele é feito. A gente vai somar a média do extrato 1 por quanto que o extrato 1 representa no total. A gente multiplica isso. O extrato 1, vamos colocar em uma exposição, em média, 50 metros cúbicos por hectare. Né? Agora, esse extrato representa 30% da amostra. Então, esses 50 metros cúbicos vai ser multiplicado por 30%, ou seja, ele vai ser só 30% da média estratificada. Se a gente tem um extrato 2, que tem lá os mesmos 50 metros cúbicos, mas ele representa 70% da amostra, aí não vai dar, né? Vamos supor, colocar um outro número. Se tem um valor pequeno, um volume menor, por exemplo, 10 metros cúbicos por hectare, mas ele representa mais, como ele tem uma área maior, então vai pegar os 10 metros cúbicos e vai ser multiplicado por 70%. Então ele vai representar 70 metros cúbicos na média estratificada. Então, nada mais é do que a gente pegar cada média e multiplicar pela proporção que o extrato representa. Então, extrato 1, média do extrato 1 vezes a proporção. Quanto que ele representa no total da área? Né? Ele representa 30%, é a média vezes 30%. Extrato 2 representa 70%, então é a média do extrato 2 vezes 70%. Então, essa é a estratificação. Soma essas duas, tem a média estratificada. Então, a gente vai ter 3 médias. Volume médio para o extrato 1, volume médio para o extrato 2, volume médio estratificado, que é a média ponderada do extrato 1 com o extrato 2. A variância é a mesma coisa. Variância é o seguinte, S ao quadrado de H, variância do extrato, variância por extrato. Então, a gente tem a variância do extrato 1, o valor da unidade amostral 1, menos o valor médio do extrato, a média do extrato 1, XH aqui, ó, não é a média estratificada, X médio H, X barra H. Então, a gente vai ter o valor, todas as unidades amostrais do extrato 1, menos a média do extrato 1, elevado ao quadrado, dividido por número de unidades amostrais do extrato menos 1, graus de liberdade. Né? Faz isso para o extrato 1, depois vai para o extrato 2. Cada unidade amostral do extrato 2 menos a média do extrato 2. Eleva ao quadrado e divide pelo total de unidades amostrais do extrato 2 menos 1, graus de liberdade do extrato 2. Se o extrato 1 são 10 unidades amostrais, 10 menos 1, 9. Se o extrato 2 são 20, 20 menos 1, 19. Então, a gente vai ter um somatório do extrato 1 dividido por 9, mais o somatório do extrato 2 dividido por... na verdade, aqui é de cada extrato, né? Tá certo? Média por extrato, variância por extrato. A gente vai ter a variância do extrato 1 e a variância do extrato 2. Vai ter dois valores, né? A gente tem para o extrato 1, cada valor menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1. Eleva ao quadrado para evitar que os valores negativos anulem os valores positivos, né? Então, por isso que a variância é ao quadrado. O que importa para a gente é o erro padrão, que é a raiz quadrada disso tudo, né? Então, a gente tem aqui a variância, cada valor menos a média elevado ao quadrado. Dentro do extrato 1, depois do extrato 2, variância do extrato 2. Cada valor, ou seja, o volume de cada unidade amostral menos o volume médio do extrato. Então, a gente está pegando a diferença do valor de cada unidade em relação ao valor médio do extrato. A variância estratificada é a mesma coisa da média estratificada. A gente vai pegar a variância do extrato 1 e multiplicar pelo WH, pela proporção que esse extrato representa no total. Se ele representa 30%, essa variância vai só representar 30% da variância estratificada. Aí o extrato 2, se é 70%, vai pegar a variância, às vezes é uma variância muito pequena, mas ela representa 70%, ou seja, então o peso dela na variância estratificada é alto, porque ele é 70% do extrato. E por outro lado, se a gente tem uma variância baixa, uma variância alta, muito alta, e o extrato representa pouco, se ele representa 10%, ou seja, ele vai pegar uma variância alta e multiplicar por 10%, ou seja, no somatório ela vai ficar pequena, né? Ou seja, a contribuição dela para a variância total vai ser ponderada pelo tamanho da área. Só isso.
Então é muito simples para poder fazer as contas, né? Isso aí é só programar, o próprio Excel faz facilmente. Essa aqui, quando a gente tem as variâncias, o que a gente precisa dentro do inventário florestal? Calcular as médias, as variâncias e o erro padrão. O erro padrão vai mostrar para a gente qual que é a nossa certeza, a incerteza do inventário, das nossas estimativas. Então, se a gente quiser fazer estimativas de volume por hectare, a gente tem lá uma média e uma variância. Essa variância é do conjunto de dados que a gente mediu. Para a gente poder extrapolar isso para a floresta, para a parte que a gente não impediu, a gente precisa do erro padrão multiplicado por um fator de proporcionalidade, ou de probabilidade, que a gente vai chegar no erro de amostragem, né, que a gente já expande isso. Então, a variância da média, ela explica para a gente qual que é a variabilidade média da população. Vamos fazer um raciocínio aqui. A gente calculou lá as variâncias de cada extrato. Variância do extrato 1 no slide anterior, variância do extrato 2. A gente tem uma amostragem qualquer para uma floresta, né? Para os dois extratos. 10 unidades amostrais no extrato 1, pode ser as mesmas 10, ou o mesmo número, né? Pode ser 10 também no extrato 2. Entretanto, a gente pode ter uma série de combinações de unidades amostrais, de 10 unidades amostrais dentro da população. Então, se a gente pegar, sortear aleatoriamente 10 unidades amostrais, a gente vai ter um conjunto de dados. Se a gente tiver sorteado, a gente pode sortear outro conjunto de dados, de unidades amostrais totalmente diferentes, e fazer a amostragem da mesma forma. A gente pode fazer uma combinação disso aí, isso aí a gente entende muito quando se a gente pegar um jogo de loteria qualquer, a Mega Sena que seja. A gente escolhe 6 dezenas em 60 disponíveis, né? Possíveis. E a gente pode pegar qualquer conjunto de 6. Ali a gente tem 54 milhões de possibilidades de conjunto de 6 dezenas dentro daqueles 60 possíveis. E é a mesma coisa com a amostragem aleatória. A gente tem uma série de possibilidades dentro de uma floresta. Então, quando a gente faz uma, a gente tem uma média e uma variância. Se nós fizéssemos todas essas 54 milhões de possibilidades, ninguém vai fazer, que aí era melhor fazer o censo, que são só 60, né? A gente teria uma média e uma variância para todas essas possibilidades. Se nós somássemos a média e a variância dessas 54 milhões de possibilidades, ou seja, se a gente somasse 54 milhões de variâncias e dividisse por 54 milhões, nós teríamos uma variância média em 54 milhões, não é? Essa variância média ela é teórica, mas ela é possível ser estimada, que é exatamente isso aqui, a variância da média. Então, a gente tem, geralmente, a variância dividido por N, né? A gente não tem como dividir por 54 milhões, mas a gente divide pelo tamanho da nossa amostra, que é o número de unidades amostrais. Ela é teórica, mas ela é aplicável. Então, a gente consegue aplicar essa teoria com os dados do inventário florestal. E no caso da amostragem estratificada, a gente tem que ponderar pelo tamanho de cada extrato. É o mesmo WH, lembra que eu falei que era importante? Ele está aqui de novo, ele vai aparecer em tudo. Então está aqui, ó, variância da média estratificada. Tem um tracinho aqui em cima, vocês podem observar aqui, ó. Está dizendo que é média. Variância é porque é o quadrado. Estratificada é esse ST. Então é o somatório dos dois extratos, ó, H, que é o extrato indo de 1 até L máximo, que é o número máximo de extratos, né? Número de extratos. Nós vamos ter o WH, que é a proporção do extrato, e eleva-se também ao quadrado, proporção do extrato, que é a variância ao quadrado. Vamos pegar, então, a variância do extrato, dividir pelo número total de unidades amostrais no extrato. Então, se o extrato 1 são 10 unidades amostrais, se tem uma variância 3.000, 3.000 dividido por 10, vezes a proporção do extrato. Extrato 2, se a variância for 100 dividido pelo número de unidades. Se forem 5 unidades, 100 dividido por 5 vezes a proporção do extrato. Pronto, acabou. Somou, tem a variância da média estratificada, que é uma variância média para aquela população. Existe uma variância calculada e existe uma estimativa de uma variância média se nós tivéssemos feito todas as possibilidades, todos os inventários possíveis de mesmo tamanho de unidades amostrais. Se são 10 unidades amostrais,
existem 50 milhões de possibilidades, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. A4, A8, A20, A25, A28, A30, A36. Aí é um conjunto, são vários conjuntos, possibilidades de 10 unidades amostrais dentro de uma floresta. Se nós tivéssemos feito todas essas possibilidades, ou todos esses inventários possíveis, e somássemos todas as variâncias encontradas em cada um deles, e dividíssemos pelo número total de inventários, a gente teria uma variância média. Ninguém vai calcular essa variância média dessa forma, a gente vai estimá-la por essa fórmula aqui. Então, essa é a fórmula da variância média estratificada. Certo? O que é isso aqui? Isso é uma variância média. Se nós extrairmos a raiz, a gente tem o erro padrão. O erro padrão, então, ele está lá, ele é dos dados, né? Ele é dos dados e ele é uma estimativa para o total. Um erro médio, ou seja, seria um desvio padrão médio. O problema é que, com qual nível de confiança a gente pode saber se esse erro ele acerta ou não. Então, a gente aplica um fator de probabilidade que vem da distribuição de T e consegue verificar quanto que ele está longe ou está perto do verdadeiro valor, do verdadeiro erro da população. Né? Então, quando a gente tem um número lá de unidades amostrais, dos dois estratos, a gente tem um grau de liberdade. Com isso, a gente pega a distribuição de T no nível de confiança e multiplica por esse erro padrão e tem o erro de amostragem. Então, o erro de amostragem nada mais é do que expandir esse erro padrão a um determinado nível de probabilidade dele acontecer. Então, a gente vai dar um nível de confiança para esse inventário, né? Com a nossa, que a função do inventário é tirar informações de uma parte da população e conseguir extrapolar para o total. E a gente faz isso conhecendo o erro. Né? O erro que nos permite fazer isso, que o erro vem da variabilidade. Quanto maior o erro, mais amplo vai ficar o seu intervalo de confiança, mais difícil vai ser você acertar o verdadeiro valor ou chegar próximo do volume real daquela floresta, uma estimativa do volume real. Então, a gente, se o erro é baixo, a gente consegue ter boas estimativas. Então, isso aqui é um bom indicador do erro de amostragem. A gente calcula o erro padrão, multiplica pelo valor de T e tem o erro de amostragem. A gente vai voltar no erro de amostragem daqui a pouco. Para calcular a intensidade amostral, ou seja, quantas unidades amostrais vão ser necessárias para representar significativamente aquela população, o que a gente faz? A gente tem a mesma fórmula. Essa aqui é a fórmula que tem lá na aula de amostragem aleatória simples. É o P vezes a variância dividido pelo erro, o limite de erro admitido, né, ao quadrado. Então, T ao quadrado, a variância como ela é ao quadrado, não precisa levar ao quadrado novamente, e o limite de erro, que geralmente é 10% da média, ou tem órgãos ambientais que aceitam até 20% da média. Colocou ele aqui, erro vai ser 10% da média. Se a média é 200 árvores, 200 metros cúbicos por hectare, então aqui vai ser 20%, 40 ao quadrado, 400. Pega a variância aqui, aí aqui é a somatória das variâncias de cada extrato, extrato 1 vezes a proporção do extrato 2 vezes a proporção do extrato. Soma isso aqui, multiplica pelo T, T é uma função tabelada, determinado nível de grau de liberdade e probabilidade de confiança, 95%, geralmente 95%, ou 90%, no máximo no mínimo 90%. Aí aplica-se aí esse valor e tem um número de unidades amostrais significativo para representar aquela população. Agora, como distribuir em cada extrato? Também tem essa questão. Se a gente chega num valor aqui, se a gente lança lá 20 unidades amostrais, 10 no extrato 1, 10 no extrato 2, será que representa? Às vezes representa no 1, não representa no 2. Então, tem uma distribuição, alocação proporcional. Faz essa distribuição de acordo com o tamanho de cada extrato. Lembra do WH? Olha, ele está em todos. Estava no anterior, estava aqui. Então, se você tem, se aquele N estimado for 20, e aquele extrato representa 30%, então é 30% vezes 20. 30% de 20. Vai dar lá quanto? 33 vezes 2, 6, vai dar 6 unidades amostrais, certo? E as outras 70 vai ser 14. Então vai dar 14 aqui, 6 no extrato 1, 14 no extrato 2. A alocação proporcional. Proporcional pelo quê?
pelo tamanho de cada extrato, a proporção que cada extrato representa na população. Se um representa 30, ele leva 30% das unidades amostrais. Se o outro representa 70, leva 70%. Como é que a gente sabe que os extratos são diferentes? Então tem como a gente checar isso. Porque se a gente acha que é diferente, mas será que são mesmo, estatisticamente? Então tem como a gente fazer uma análise de variância, faz um teste F, verifica entre extratos, dentro extratos. Se entre extratos for significativo, o quadrado médio entre extratos em relação ao quadrado médio dentro, se a variância entre for maior, muito maior do que a variância dentro, aí existe diferença entre extratos. Né? A gente tem uma variância total. Se dessa variância total a variabilidade entre os extratos é muito maior, ou seja, sobra pouco para a variância dentro. Então, a variância está entre extratos. Então, quadrado de variância. O que é no quadrado de variância? Soma de quadrados. Mas soma de quadrados é o quê? Cada valor menos a média elevado ao quadrado, soma. Cada valor menos parcela 1 menos a média do extrato 1, eleva ao quadrado. Parcela 2 menos a média do extrato 1, eleva ao quadrado. Soma de quadrados. Né? Soma de quadrados. Divide por grau de liberdade, então quadrado médio. Quadrado médio nada mais é do que a variância. Isso aqui é a variância. Por isso que eu análise variância. Quanto que a variância entre representa a variância dentro? Então tem aqui variância total, variância entre, variância dentro. E os graus de liberdade. Grau de liberdade total. Número total de unidades amostrais menos 1, 20 unidades, 20 menos 1. Número de extratos, 2, 2 menos 1, 1. Então aqui era 19, saiu 1 aqui, 18. Sobrou quanto aqui? Sobrou aqui, são 20 unidades menos 1, dá 19. 19. Aqui ficou 1. São dois extratos menos 1, 1. Então, para totalizar 19, tem 18 dentro de extratos. Então, o grau de liberdade dentro de extrato é altíssimo. Então, assim, isso joga a variância dentro do extrato lá para baixo. Se joga lá para baixo, sobra tudo para entre os extratos. Então, e é isso que a gente quer, variância entre extratos. Né? Porque senão não precisa fazer estratificação. Então, a gente faz a análise de um quadro de análise de variância simples, verifica o teste F, F é significativo, tem diferença entre extratos, beleza, faz a amostragem estratificada. Se não tiver diferença, não precisa estratificar, vai perder tempo, vai ter chance de errar as contas ainda. Né? Então, faz essa análise, geralmente a gente faz ela até antes. Soma de quadrados é isso aqui, ó, tá aqui, ó, soma de quadrados entre. Tem aqui, ó, média do extrato 1 menos a média estratificada elevada ao quadrado. Faz isso, média do extrato 2 menos a média estratificada, média do extrato 3 menos a média estratificada. Multiplicando sempre aqui pelo número de unidades amostrais de cada extrato. 1, 2, 3 e 4. Vai somando isso, soma de quadrados. Soma de quadrados dentro. Pega dentro de cada extrato. Pega o extrato 1. Cada valor menos a média do 1. Cada valor menos a média do 1. Depois vem cada valor menos a média do 2. Depois cada valor menos a média do 3. Cada valor do 3 menos a média do 3. Cada valor do 2 menos a média do 2. Cada valor que eu falo, por exemplo, volume total por parcela. Parcela 1 do extrato 1. A gente tem um volume para cada parcela e tem um volume médio para o extrato 1. Então, parcela 1 do extrato em relação à média do extrato 1. Parcela 2 do extrato 1 com a média do extrato 1. Parcela 3 do extrato 1 com a média do extrato 1. Depois muda para o extrato 2. Parcela 1 do extrato 2 em relação à média do extrato 2. Parcela 2 do extrato 2 em relação à média do extrato 2. Parcela 3 do extrato 2, média do extrato 3. Depois muda de extrato, vai para o extrato 3, se tiver. Parcela 1 do extrato 3 com a média do extrato 3. E aí sucessivamente. Soma sempre os quadrados das diferenças. Essa é a soma de quadrados. Soma de quadrado total. Cada valor menos a média estratificada. Então a gente tem lá 1 menos a média estratificada, 2 menos a média estratificada, 3, todas as parcelas. São 50 parcelas? A média estratificada é fixa, muda só as parcelas, soma tudo. É variabilidade total. Né? Que está dividido em variabilidade entre e dentro. Lembra que eu falei que até essa divisão? A gente pega a variância total, que seria a soma de quadrados total dividido pelos graus de liberdade. Isso é da amostragem aleatória simples. E divide em variância entre e variância dentro. Ou seja, então a gente vai tirar dessa variância total a variância dentro dos extratos. E vai ficar só com a variância entre. Se ela for significativa, se ela for significativamente maior do que essa daqui, aí ela representa alta variabilidade. Ela vai ser quase toda a variabilidade vai ser entre extratos, sobra pouco para a variância dentro.
Isso aí tem que ser feito com números, no final a gente vai ter um quadro que eu vou falar sobre isso, certo? Vamos pensar aqui, erro de amostragem, já falei lá atrás. O que é isso aqui? Erro padrão estratificado, né, vezes o valor de T. Como é que calcula isso em porcentagem? Divide pela média estratificada e multiplica por 100. Então, ou seja, quanto que esse erro representa da média? A gente vai ter um valor, quanto que é a média, volume médio estratificado. A gente vai ter lá o erro padrão, o erro de amostragem é 30%, 20%, 8%. Geralmente esse erro é o que interessa para a gente. Geralmente os órgãos ambientais trabalham com isso aqui. Qual é o erro de amostragem máximo admitido? 20%, 15%, 10%? A qual é o nível de significância? O nível de significância entra aqui, no valor de T. O que vai definir, ele vai estar definido aqui. Se o nível for muito alto, o valor de T é mais alto. Se você quiser baixa significância, baixo nível de confiança, você vai pegar um valor de T pequenininho, mas você não vai ter confiança nenhuma. Certo? Então fica um valor pequeno, mas não representa nada. Certo? Os intervalos de confiança, então, muito simples, né? Está aqui para a média estratificada, mais ou menos o erro de amostragem. Então vai ter um valor médio, que a gente vai ter um certo nível de probabilidade de encontrar esse valor, né? Ou seja, vai estar entre um limite inferior e um limite superior a um determinado nível de probabilidade, 95, 90. Para o total, a gente multiplica, a gente pode fazer o total por extrato, volume total por extrato, uma estimativa. Pega o tamanho do extrato vezes a média do extrato. Extrato 1, extrato 2. Total da população. Pega o N total, número total de unidades, vezes a média estratificada. Aqui é a média do extrato, aqui é a média estratificada. Muito simples, tem uma estimativa por volume total. Intervalo de confiança para o total, só pegar o erro de amostragem e multiplicar pelo tamanho da população. O N. Número total de unidades possíveis unidades de amostragem para a população. Tamanho da floresta, né? Para a gente exemplificar, e para a aula não ficar muito comprida, eu vou só fazer mostrar como seria um exercício de amostragem estratificada. Esse exercício aqui está numa planilha exemplo no curso lá, que é planilha de amostragem estratificada. É um quadro do livro do professor Silvio Pélico, que é um quadro 4.1, com uma população de pinos, são 450 hectares, dividido em unidades amostrais de 1.000 metros quadrados, 0,1 hectare. Então aqui a gente vai fazer uma amostragem estratificada com um erro máximo de 10%, a um nível de confiança de 95% de probabilidade, certo? Nós vamos dividir a área em 3 estratos e amostrar 5% do total de unidades dentro de cada estrato. Então está aí, está definido, está fácil para a gente entender. Então a gente tem aqui, esse quadro é marcado da seguinte forma, que a parte superior aqui clara é o extrato 1, essa outra parte é o extrato 2, essa outra é o extrato 3. Note que a população com 45 hectares, unidades amostrais de 0,1 hectare, cujos volumes estão expressos por hectare. Então, cada valor desse aqui é o volume de cada unidade amostral, mas ele já está multiplicado por 10, porque a unidade amostral é 0,1 hectare, mas os volumes estão expressos por hectare. Então, 82 metros cúbicos por hectare, 80, 92 aqui embaixo. Então, se vocês observarem bem, esses valores aqui são baixos em relação a esses, que são intermediários, que esses outros são muito maiores, ou seja, 368, 286, 300. Quanto aqui está na casa dos 90, 100, 110 no máximo, 180, aqui já é tudo 300, 200. Isso aqui é um valor intermediário. 3 estratos em relação aqui à idade dos talhões. 5% de cada extrato, aqui eu já contei, cada quadrado desse aqui tem 5 por 5. Então, são 25 unidades amostrais. Então, 25, 50, aqui vai dar mais 50, dá 100, ou seja, o número total de unidades em cada extrato, o N é o número total de unidades na população, 450 unidades amostrais, no extrato 1, extrato 2, extrato 3, 144, 164, 162. Cada quadradinho desse é uma unidade amostral. Tem 144 quadradinhos nesse extrato 1, 164 aqui e 142 aqui. 5%. A amostra mostra 5% dentro de cada extrato, né? Então está lá. 5% disso de 144 vai dar 7, 5% de 164 vai dar 8 e no outro vai dar 7, no extrato 3. 3 extratos, 22 unidades amostrais distribuídas proporcionalmente, 7, 8 e 7. Aí a gente faz o quê? A gente
A gente pode fazer essa análise considerando a amostragem aleatória simples e verificar se 22 parcelas são suficientes para representar aquela população, mas aqui eu não vou fazer esse exercício não, isso aí vocês podem fazer. Então eu vou fazer o exercício na amostragem estratificada, que é isso aqui. Ó. Fui lá e coletei os dados. O volume, está aqui a coordenada de cada unidade amostral, tem aqui os volumes. Ó. Aqui os volumes não estão por hectare, está o volume em 0,1 hectare, mas isso é o de menos. Está aqui os volumes, unidades amostral, 7 unidades amostrais, 8 unidades amostrais, 7 unidades amostrais. Se a gente for lá na planilha do Excel, a gente tem aqui os mesmos valores. Ó. Tem aqui o extrato 1, 2, 3, 4, 7 parcelas, 8 parcelas, 3 parcelas, 3 unidades amostrais, certo? Está até aqui, ó, na página 150 do livro. Então, a gente tem aqui, coloca aqui do lado, número total de unidades amostrais em cada extrato, número de unidades amostradas em cada extrato, tamanho da amostra, tamanho da população, proporção de cada extrato. Ou seja, como é que a gente calcula essa proporção de cada extrato? Pega uma calculadora aí, divide 144 por 450, vai dar 32%, 164 por 450 vai dar 36%, 142 por 450. Então, o total disso aqui tem que dar 100%. Então, é 0,32, 0,36, 0,32. Os valores são próximos. Pode ser mais distante, não é obrigatório ser próximo. Aqui é um exemplo. Então, a gente só precisa identificar os dados, W1, W2 W3. Depois, o que a gente faz? As médias. Média por cada extrato. Está aqui, ó, para o extrato 1, para o extrato 2, para o extrato 3, que é volume. 120 metros cúbicos por hectare no extrato 1, 245 no extrato 2, 274 no extrato 1. E a média estratificada? Pega esse 120, multiplica por 32, por 0,32, mais 245 vezes 0,36, mais 274 vezes 0,32. Soma tudo, está aqui, ó, 214. Então, a gente tem 3 médias, uma para cada extrato, mas na floresta toda, em geral, é 214 metros cúbicos por hectare, certo? E tem as variâncias, mesma coisa. Variância do extrato 1, variância do extrato 2, variância do extrato 3. A gente vai ver que a gente consegue as variâncias estratificadas, estão aqui, ó, estão um pouco mais embaixo aqui, nesse slide aqui, a variância de cada extrato e a variância estratificada, que fica essa variância do extrato 1 vezes a proporção do extrato 1, mais a variância do extrato 2 vezes a proporção do extrato 3, mais a variância do extrato 3 vezes a proporção do extrato 3. Então, tem aqui 1944,75. No extrato 1, ela era 1.046, no extrato 2, 1.748, no extrato 3, 3.000, ou seja, a variância no extrato 3 é 3.000 metros cúbicos ao quadrado. Agora, se considerando as proporções de cada extrato, a variância estratificada fica 1.944 metros cúbicos por hectare. Isso aqui está no próximo slide, e eu vou chamar a atenção só para duas coisas. Uma que a gente calcula a intensidade amostral por aquela fórmula da função de N, né? O F aqui é a fração amostral, ou seja, 5%, dá um pouco menos, 4,89%, se a gente pegar 22 e dividir por 450. Isso aqui, vocês não se preocupem em relação à população finita, a gente não precisa entrar nisso aqui agora, acho que para o entendimento de vocês não precisam. O erro de amostragem está sendo considerado aqui 10% da média, ou seja, o erro, 10% da média, a média estratificada, 214,65. 10% disso, 21,46. Né? Valor de T para 21 graus de liberdade, 0,05, que é 95% de confiança, está aqui o valor, 2,08. Quando a gente desenvolve aquela fórmula do N, está aqui embaixo aqui, ó, o N vai ser T ao quadrado, ou seja, esse valor aqui de T ao quadrado, 2,08 ao quadrado, mais o somatório das variâncias multiplicado. A gente pode até pegar a variância estratificada, né, ao quadrado, e dividir pelo erro ao quadrado, que é o 21,46. Deu um valor de 18. Se a gente tivesse feito esse exercício só considerando a amostragem aleatória simples, o valor seria 74 unidades amostrais, porque a variabilidade é altíssima. A gente pega só uma variância, a gente não tem variância estratificada, a gente não pondera para a área de cada extrato. Então, a diferença é muito grande. Ou seja, a gente consegue amostrar essa população
com 18 unidades amostrais distribuídas igualmente entre as parcelas. Como já fizemos 22, teoricamente, 7, 8 e 7, ninguém vai cortar parcelas do inventário, né? Já tem mais do que precisa, então usa as que você tem. Faça uma análise de variância, está aqui, ó, 22 menos 1 é 21, são 3 extratos, 3 menos 1, 2, sobra 21, sobra 19 graus de liberdade para dentro dos extratos. Está aqui as somas de quadrado, está aqui os quadrados médios, né? E o valor de F, que é a relação entre e dentro, quadrado médio entre e quadrado médio dentro. Então, essa variância, essa variabilidade entre extratos é muito maior que a variabilidade dentro, ela é 47.000. E a outra é só 1.900. Então, essa relação dá 24. 24F de referência aqui, o valor tabelado seria 3,42, ou seja, é significativo. Então, tem diferença entre os extratos, é eficiente fazer a amostragem estratificada. Só isso que a gente está avaliando aqui. Vocês estão vendo? Parece que a amostragem estratificada é uma coisa de outro mundo. Não é. Média de cada extrato, média estratificada, variância de cada extrato, variância estratificada. Faça a análise do N, do número de parcelas, de acordo com o N, 10% da média, certo? Valor de T, joga naquela fórmulazinha que eu não consigo colocar aqui, e aplica-se. A análise de variância o Excel faz. Então, na análise de dados aqui, tem dados, vai abrir uma guia aqui do lado, análise de dados, vem lá, análise de variância, fator único, joga as colunas, divide em colunas, são 3 colunas, ele apresenta lá esse quadro aqui para a gente, o próprio software apresenta. E para finalizar, a gente tem aqui, ó, o quadro resumo, extrato 1, 2 e 3, as mesmas médias, a média estratificada, a variância estratificada, aí tem aquela variância da média, né? Variância média estratificada, já é dividida pelo N, né? Então, tem aquela fórmulazinha, não estou lembrado agora exatamente, mas a gente lança ela aqui, tem o valor, o erro padrão é a raiz disso. Então, aqui o erro padrão é 9. Quanto que ele representa em porcentagem? Aí a gente precisa dividir pela média. Se a média é 215, 9 dividido por 215 vai dar um valor médio lá. Número de graus de liberdade a gente vai utilizar. Isso aqui é uma outra conta que a gente não precisa se preocupar com isso aqui, não, porque a gente já conseguiu bater nossa suficiência amostral lá com 18. Isso aqui é se a gente fosse calcular nível efetivo de graus de liberdade, mas a diferença é tão pequena que não justifica calcular. Erro de amostragem, que é o erro padrão, vezes o T. Cadê o valor de T aqui? O valor de T, 2,11. A gente poderia usar aquele outro, que era 2,08 no slide anterior, que a diferença seria pequena. Né? Então, está aqui, 0,5 para 17 graus de liberdade. A gente tem 21 graus de liberdade e melhora até o nossas contas. Então, a gente pega esse valor de T, multiplica por 9, nesse caso aqui 2,11 vezes 9, dá 19. Né? 19 dividido por 215, dá 9% de erro relativo, erro de amostragem relativo. 9%, né? 9% de erro, menos de 10%. Passou, né? Tá bom. Ou seja, nosso inventário é eficiente. Por isso aqui, só pelo erro de amostragem menor que 10%, nem precisa calcular esse número de unidades amostrais necessárias aqui, não. Geralmente a gente calcula isso quando o erro padrão dá mais de 10%, dá mais de 20%. Então a gente precisa verificar quantas unidades amostrais eu preciso fazer para poder atingir esse erro de 20%. Aí a gente vai lá naquela fórmula do N. Mas o que a gente tem que observar é o erro padrão, erro de amostragem. Erro de amostragem baixo, não precisa saber se 22 parcelas foi significativo ou não. O erro é 9%. O que interessa para a gente é o erro. Nós estamos errando nossa estimativa de volume em 9%. É baixo. Uma floresta, né? É muito baixo. E os intervalos de confiança, média, ou seja, vai ser a média mais ou menos o erro de amostragem. Então aqui é 215, a média estratificada, 215 mais ou menos 19. Vai lá, 196, 234. Então tem 95% de chance de em qualquer unidade amostral a gente encontrar entre 196 e 234 metros cúbicos por hectare, certo? Para o total, multiplica isso pelo total, né? A média vezes o tamanho da floresta. 450 unidades amostrais, se em média tem 215 vezes 450 vai dar esse valor aqui. Tá? E aí, para o intervalo de confiança para o total, vai ser o quê? Vai ser esse erro de amostragem vezes 450 também. Então, faz menos e mais. Então, vai ser esse total menos
o 450 vezes o erro de amostragem. Cadê o erro de amostragem? Aqui, vezes 19. Então, mais ou menos isso. Então, tem uma estimativa de encontrar 8.824 metros cúbicos a 10.500 metros cúbicos por hectare não, metros cúbicos na floresta, nos 450 hectares. Vocês pegarem lá na planilha, tem toda a população, tem todas as, aqui embaixo aqui, tem todas as unidades amostrais. Se vocês somarem, selecionar tudo, ele vai mostrar o valor real, quanto que tem, somatório tudo. Vocês vão ver que vai estar dentro desse intervalo de confiança aqui. Ou seja, o inventário é eficiente para estimar o total. Se você estiver vendendo, você vai querer vender 10 mil. Se você estiver comprando, você vai querer comprar 8 mil. Então, como é que faz? Faz pela média. Faz aqui, 9 mil, eu pago 9.693, corro o risco de levar 10.500 ou corro o risco de levar 8 mil. E você recebe por 9 mil e corre o risco de entregar 8 mil ou entregar 10 mil. É ruim para quem está pagando, né? Ou para quem está recebendo também, que você poderia estar recebendo mais, poderia estar recebendo por 10 mil, está recebendo por 9. Mas, por outro lado, você também está recebendo por 9, mas poderia estar recebendo por 8. Então, é um negócio, negociação. Por isso que o intervalo de confiança tem que ser estreito, porque o erro é baixo. Se o intervalo de confiança eu falar que é entre 6 mil e 25 mil, ninguém vai querer essa floresta. Né? Não interessa, certo? O erro é muito grande, como é que eu vou comprar uma floresta dessa? Né? Então, a amostragem estratificada é basicamente isso. Eu acho que quase 56 minutos aqui eu consegui explicar um pouco sobre a amostragem aleatória. Verifiquem as fórmulas aqui, esse aqui é o exercício. Então, essa planilha está lá no Classroom do curso com todos esses exemplos. Se você colocar a célula, marcar essa célula, vai ter a fórmula certinho do que está sendo feito, do que foi feito. Tem a indicação da fórmula, tem todos esses comentários aqui, é bem didático, beleza? Sempre é bom poder gravar uma nova aula para esse curso. Eu acho que eu já estava precisando gravar essa aula de amostragem estratificada e espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp, no e-mail, que eu estou aí à disposição para tentar entender, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos, bom dia, boa semana para todo mundo. Valeu!